Gente, é muita sorte que está dando para fazer o Fora de Curva hoje. Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, região metropolitana e litoral, passou por um enorme de um temporal, um anticiclone polar, com ventos acima de 100 km por hora e muita água caiu nessa região do estado, provocando alagamentos, cortes de luz, de internet. Aqui é onde eu moro, em Porto Alegre, a energia foi cortada um pouco antes da meia-noite, voltou só 10h30 da manhã, 11 horas, a internet só agora meio da tarde. Então vamos fazer esse vídeo, que é sexta-feira, dia de resumão semanal, alguns assuntos a respeito do que está circulando sobre economia e política hoje aqui no Brasil e no mundo. E também, depois disso, é claro, nós vamos ter as nossas crônicas do Fora de Curva, centrado em um assunto genérico que nós resumiríamos em questões fantásticas, extraordinárias ou até inacreditáveis. Então vamos para o trabalho, tem um final de semana todo inteirinho para curtir, espero que com um pouco menos de chuva, não tão intensas como estão sendo até esse momento. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira foi dia dos namorados, então nós não poderíamos deixar de sermos um pouco mais românticos. Isso, além, evidentemente, do quadro que vem por aí, nós abordamos como eixo prioritário quanto se paga de imposto para namorar. Sim, beijar não custa nada, pelo menos normalmente não custa nada, assim como outras agradabilidades. Mas a questão dos presentes, gente. Vocês sabiam que dar uma joia de presente ou um perfume se paga uma carga tributária, impostos de mais de 60%. E naquele vídeo eu fiz uma listinha dos principais presentes do Dia dos Namorados e quanto se paga de impostos por ele. Ou seja, quanto o leão papa do seu romance. Outro assunto que eu tratei rapidamente no Fora de Curva de segunda-feira foi a respeito da primeira prévia do IGPM, Índice Geral de Preços, meio do mês, que apontou a continuidade da deflação alta no Brasil calcada nos preços por atacado. Esse IGPM já é uma prévia de junho, esclarecendo. E ficou bem claro que as menores cotações de produtos importantes na pauta exportadora brasileira, como soja, como milho, como carne e como ferro, vai comprometer sim, ou já está comprometendo a renda dos municípios do interior do Brasil. Na terça-feira eu resolvi fazer um exercício de empatia. A gente fala como uma coisa muito distante a guerra entre Rússia e Ucrânia, e o posicionamento diplomático brasileiro nesse ponto está, a meu ver, vergonhoso. Quer bancar uma neutralidade e não tem como ser neutro quando um país invade outro usando justificativas extremamente esdrúxulas. E aí tem aquele velho ditado, pimenta lá no traseiro dos outros é refresco para quem observa. Como será que a comunidade internacional que atualmente apoia a Ucrânia, especialmente o OTAN, se comportaria caso o nosso Brasil fosse invadido por uma frente que eu imaginei naquele vídeo de Argentina, Paraguai e Bolívia para retomar territórios que historicamente poderiam ser seus ainda da época do Brasil colônia? Gente, os russos, não os russos, Vladimir Putin tomou da Ucrânia quase 20% do seu território. Sobrou 80%, parece ser bom. Vamos ver o que representaria isso aqui no Brasil. Nós perderíamos toda a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá bom isso ou é demais, nosso país não comportaria tais perdas? E lá na Ucrânia ainda, a parte invadida é a parcela mais rica do país, onde tem mais recursos, mais indústrias. Então, diante disso, eu sugeri ao governo brasileiro, à diplomacia brasileira, revisar esse posicionamento para lá de chinelão a respeito dessa guerra absurda que está acontecendo. E na quarta-feira nós dedicamos análise do Fora de Curva às vendas do varejo no Brasil. Subiram em abril em torno de 3% frente a abril de 2022, mas isso aí não reflete uma situação harmônica. O crescimento das vendas foi calcado basicamente em função dos combustíveis. A maior parte dos segmentos do comércio registrou quedas e quedas elevadas, especialmente aquelas que demandam o que se chama de maior ticket médio, maior preço médio e associadas também a financiamentos. O que está acontecendo no Brasil, gente? Em primeiro lugar, a questão dos combustíveis que, nesse momento, ou em abril, ainda estavam muito mais baratos do que em abril de 2022,
influencia muito ou distorce até o indicador. Esse indicador do IBGE é uma metodologia nova que ainda, a meu ver, está em teste, não pegou muito bem, ou falta um pouquinho de consistência nela, mas tem aquela coisa, o que está sustentando as vendas são produtos de consumo imediato. Quanto aos bens de consumo duráveis, a comercialização está caindo muito e isso compromete sim a empregabilidade e o desempenho econômico do Brasil. Já ontem, na quinta-feira, foi a vez da análise do setor de serviços, também informação produzida pelo IBGE sobre uma nova metodologia. Segundo os dados deles, houve um crescimento de 2,68% em abril em relação ao mesmo mês do ano anterior. Isso aí significa uma desaceleração muito forte desse segmento, desse setor da economia, que é o mais importante do Brasil, representa em termos agregados praticamente 70%, um pouquinho menos do PIB nacional, da riqueza nacional, e nós estamos vendo uma forte desaceleração que pode resultar, já no indicador de maio, mais tardar junho, em queda do volume de atividade dos serviços, colocando sim o Brasil naquela rota recessiva que eu venho antecipando já há muito tempo, por conta de políticas públicas, é claro também por causa dos juros, mas a manutenção de juros elevados, a meu ver, ela está associada a políticas públicas equivocadas de aumento de gastos e intervenção em segurança no mercado que geram um ambiente inflacionário além do desejável. Falando em juros, eu destaquei também na quinta-feira a inflação dos Estados Unidos de maio de 0,1%, o que está dentro dos padrões normais deles, mas isso encadeou uma série de pressões lá para o Federal Reserve, que é o Banco Central deles, no sentido de mudar a política monetária e, ao invés de manter os subjuros, botar para baixo. O presidente do Banco Central lá não engoliu essa história, disse que os juros agora vão ficar estáveis, mas ele prevê duas altas ainda no decorrer do ano, exatamente para garantir que a inflação não volte. E esse debate acabou migrando aqui para o Brasil, onde o próprio governo federal fez ataques fortes ao Banco Central, está fazendo, inclusive organizando manifestações públicas em favor da queda de juros e demissão do Dr. Roberto Campos Neto. Gente, política monetária não se faz a partir da vontade política. Pelo menos não deveria ser feito assim e não está sendo feito assim aqui no Brasil. Lamentavelmente, essa taxa, essa Selic elevadíssima de 13,75%, que impacta sim no desempenho das empresas, na geração de emprego, ela é necessária porque pior que juro alto é a inflação elevada. Enquanto não houver segurança aqui no Brasil que os preços não vão subir de uma maneira intensa, e há o risco disso acontecer já em junho por conta da retomada dos impostos sobre combustíveis, então, enquanto nós não tivermos uma inflação estável de pelo menos 0,3% ao mês no decorrer de 3 meses, eu não acredito que o Campos Neto vá aceitar reduzir a taxa Selic, nem sua própria diretoria do Banco Central, que compõe o Comitê de Política Monetária. E agora, na sexta-feira, o primeiro destaque que eu sou obrigado a dar, o Banco Central divulgou o seu IBCBR de abril. O IBCBR, para quem não lembra, é uma prévia mensal do PIB brasileiro. No mês passado foi divulgado o resultado de março, com uma alta de 5,70%, que eu achei muito exagerada. Agora, em abril, esse crescimento foi mais modesto, de 3,31%, que eu ainda acho elevado demais. Por que eu falo isso? Desempenho da indústria, desempenho dos serviços e desempenho do comércio brasileiro não comporta tal resultado. Segundo alguns analistas com os quais eu não concordo, esse resultado está muito relacionado com o PIB do setor agrícola. Nós estamos observando, em contraposição a isso, uma comercialização da safra a preços muito inferiores ao mesmo período do ano passado, mesmo que a safra, em termos de tonelagem colhida, tenha sido maior. E ainda mais, eles argumentam essa sustentabilidade da alta do PIB de 3,3% em função da resiliência do consumo das famílias. Pera lá, gente. Resiliência do consumo das famílias? Nós observamos que comércio varejista gerou um crescimento, mas de décimos percentuais, porque sim, o desempenho global das vendas
está desacelerando, especialmente bens duráveis. Já nos serviços, nós também falamos há pouco da forte desaceleração. Isso tem forte desaceleração do comércio de serviços. Onde que está a resiliência do consumo das famílias? Para mim está muito estranho esse dado, vou esperar mais respostas no decorrer das próximas semanas e meses. E um outro assunto para finalizar a análise de sexta-feira não diz respeito à economia, e sim à ciência. Cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos fizeram algumas maluquices e simplesmente conseguiram gerar um embrião humano, ou seja, uma mistura já quimicamente evoluída do esperma com óvulo, sem usar espermatozoides e muito menos óvulos. Como é que eles fizeram isso? Através de células-tronco. Gente, isso aí eles argumentam que é para pesquisa científica sobre doenças, mas no momento que eles usam células-tronco para gerar um ser que vai ser portador de vida humano, eles estão fazendo uma evolução, e aí não cabe a mim dizer se é positiva ou negativa. A questão é a seguinte: já está muito próximo, especialmente pelos avanços chineses, uma tecnologia na qual os humanos podem nascer de úteros artificiais. Já fizeram essa experiência muito bem sucedida em avançado estágio de gestação com ratos. Mas agora, célula-tronco gerar um embrião, isso sim é uma novidade. E aí, como eu falei antes, para pesquisa científica sobre doenças, órgãos, não sei o que. Pessoal, a questão é a seguinte: a ciência nunca, mas nunca, pelo menos na história do mundo, foi detida. Ela pode ser contida por algum tempo. Então, daqui uns meses, anos ou até décadas, é bem possível que nós estejamos andando lado a lado com o ser humano produzido integralmente sem o uso da química sexual, seja mais natural, que todos nós conhecemos, ou até via inseminações artificiais. É um novo processo de geração de pessoas e isso tende a se tornar cada vez mais relevante na humanidade. E é claro que a questão das religiões, da própria filosofia, no que se refere à ética, vai ter que avaliar muito bem esse momento histórico e esses novos paradigmas que estão começando a surgir na história da humanidade. Eu, pessoalmente, sou otimista em relação a isso. Acho que a nossa espécie ela tende a continuar evoluindo e até a se suplantar a si própria a partir do conhecimento. Evidentemente, não podemos fazer desafios contra os quais nós não temos o controle devido. Mas fazendo a coisa com a maior segurança possível e voltando isso para o desenvolvimento do ser humano, para mim está de boa, está tudo bem. E agora, gente, vamos começar as crônicas do Fora de Curva. E já que estamos na sexta-feira, vamos pensar em comer um pouquinho de porcaria, aquelas chamadas junk foods, ou seja, não fazem bem para a saúde, mas muito bem para as tais das papilas gustativas. E falando nisso, quem é que não vai gostar de uma boa pizza ou de um queijo muito do refinado? Querem degustar tudo isso de graça? Ou melhor, ganhando dinheiro? Então façam o seguinte: se candidatem a uma vaga de emprego na Universidade de Wisconsin, lá nos Estados Unidos, onde estão fazendo uma série de experiências degustativas exatamente com pizzas e queijos gourmet. A pessoa que for aprovado, as pessoas que forem aprovados nesse trampo, vão ganhar em dólares o equivalente a R$ 2.000, para passar uma exaustiva jornada de trabalho que vai ser de 3 horas, 3 vezes por semana. E, nesse contexto, as pessoas vão estar sujeitas à tortura de experimentar nada mais, nada menos do que 24 tipos de queijo e 12 tipos de pizza. Olha, até estou pensando em revalidar meu visto para os Estados Unidos e me candidatar para a vaga desse emprego. Afinal de contas, pizza e queijo, especialmente no final de semana, pode ser substituído por um churrasco, mas realmente em termos alimentares vai ser uma boa temporada a se passar nos Estados Unidos, já que o emprego em questão lamentavelmente não é permanente, é temporário, mas mesmo assim está valendo. Vão comer pizza, vão comer queijo, então simbora lá para a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E agora, gente, o assunto é um pouquinho mais tétrico. Quem tem medo do além, então se retire, pode desligar o Fora de Curva agora. Mas imagina o seguinte: muitas vezes ou muitas pessoas já pensaram quais os dizeres que
que deveriam estar escritos na sua lápide. E um dos melhores que eu li, eu acho que foi num para-choque de caminhão, é aquele: podem abrir essa porcaria porque eu tô aqui na boa, tô me mexendo e quero sair e voltar a curtir as coisas legais da vida. Mais ou menos isso que está acontecendo com uma senhora lá no Equador. Ela foi dada como morta num hospital com 74 anos por conta do AVC e foi feito todo o serviço funerário. Estava sendo velada, de repente o filho dela foi dar uma olhada de mais perto no caixão, se despedir da mãezinha de uma forma mais íntima, começou a reparar o objeto tremendo todo se mexendo. Não teve dúvida, abriu a tampa desse mobiliário que a gente leva dessa vida para melhor e estava lá a senhora se mexendo, tentando respirar. Não sei se as pessoas saíram correndo de medo, porque isso aí provoca apavoramento, e muitas pessoas ou fizeram uma festa. Mamãe voltou à vida. E ela foi levada para o hospital, onde verificaram que os sinais cerebrais estavam funcionando, o batimento cardíaco, agora com auxílio de aparelhos, auxílio de respiração, está funcionando perfeitamente e ela tem boas perspectivas de voltar efetivamente a conviver no mundo dos vivos. Que coisa boa, né? Final feliz para uma história que aparentemente iria começar de maneira meia fúnebre. Mas pelo que eu ouvi falar, o médico que deu atestado de óbito deve estar levando os puxão de orelha por lá. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, antes disso, é claro, não pode esquecer do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem não é inscrito. Vamos falar de novo, abrimos e vamos fechar o Fora de Curva com culinária. Se na crônica anterior o papo era sobre pizzas e queijos, agora a conversa é sobre pratos variados. Vários tipos de comida de vários lugares do mundo. Aí sim me entusiasmou. Só que não foi nos Estados Unidos, foi lá na Nigéria, onde uma chefe de cozinha chamada Hilda Bassey quebrou o recorde mundial por ter ficado 100 horas cozinhando os mais diversos pratos. Parece que até o presidente da República Nigeriana foi lá prestigiar a moça. Teve amplo apoio, mas a pena é o seguinte: ela não me convidou para essa festança. Eu queria provar cada um dos pratos que ela produziu durante as 100 horas que ela ficou acordada na frente do fogão, fazendo iguarias, porque dizem que a moça é muito competente no que faz. E pensando nisso, quais são os quitutes acessíveis e lautos jantares e almoço que você está planejando para o seu final de semana? Eu até agora não tenho muitas expectativas, mas vou tentar fazer alguma coisa ou ser convidado para algo muito criativo. E assim, gente, eu encerro o vídeo de hoje desejando para cada um de vocês um excelente, um baita final de semana, com um pouco menos de chuva aqui no sul do país, mas aproveitem bem o sábado, o domingo, porque, como eu digo, na segunda-feira toda a bagunça recomeça, então temos que recarregar as baterias. Gente, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau e de novo, baita, excelente final de semana.